Caríssimos irmãos e irmãs, estamos então coroando o nosso novenário neste sábado com uma memória festiva de um filho predileto de Nossa Senhora. Digo isso, enfatizo isso, porque algumas pessoas perguntaram: mas padre, mas não vai celebrar a missa em honra a Nossa Senhora? Mas vocês acham que a mãe fica triste quando vê um filho que amou muito Nosso Senhor? A mãe se alegra, e eu não tenho dúvidas que Nossa Senhora se sente honrada nesta celebração em que nós fazemos memória do dia da morte deste bem-aventurado sacerdote que morreu por causa de Cristo. Miguel Pró, jesuíta, mexicano, devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, nasceu, e o interessante é que ele não nasceu já vocacionado, porque existem aquelas vocações sacerdotais. Deus é variado nos seus dons. Então existem aquelas vocações, aqueles meninos vocacionados que já nascem e já percebem no seu coração, desde bem jovens, de que Deus os chama a uma entrega total de vida. Louvado seja Deus. Mas existem também, louvado seja Deus também, existem aqueles que a vocação vai se demonstrar mais tardiamente. Foi o caso aqui do padre Miguel Pró. Ele, quando criança, uma criança muito ativa, muito rapazinho, já muito brincalhão, diz a história que ele era muito jocoso, gostava de brincadeiras, de fazer as pessoas rir, então era muito alegre. Só que houve um período, os pais católicos, mas houve um período na sua vida em que ele se afastou um pouco da igreja, e isso, é claro, perturbou o coração da mãe, porque todo pai e mãe católicos sabem, meus santos, que o que importa primeiramente para os seus filhos é entrar no céu. Então é claro que a mãe, quando viu seu filho se afastar da igreja, viu que a sua salvação, que a salvação daquele menino começava a ficar comprometida. Então redobrou nas orações, nas penitências e nas táticas que todo pai e mãe tem, Um dia ela pegou um véu, com certeza tinha já conversado com o padre, tinha falado já para o padre das dificuldades do menino, pegou o véu e pediu que ele levasse aquele véu para o sacerdote. Então é claro que o sacerdote já tinha sido avisado de alguma maneira do que se tratava. Ele perguntou à mãe: mas por que eu vou levar esse véu? Leve, menino, ele está esperando. Ela queria apenas a ocasião do menino se encontrar com o padre. E Miguel foi lá, pegou o véu que a mãe havia mandado, entregou para o padre, e ali se desenrolou uma conversa, foi o gancho, e a partir dali, aquele menino começou a ter uma aproximação com os jesuítas, e depois de uns anos, aquele menino entra no noviciado, porque queria se consagrar a Deus, queria ser padre. Mas vocês podem aqui imaginar a alegria da família. Mas calma, não imaginem tão rápido assim. Sim, porque só vão se alegrar os pais católicos, porque num período em que os católicos estavam sendo mortos, em que os padres estavam sendo assassinados nas ruas, o filho dizer que queria ser padre, só um pai e uma mãe católicos
se alegrariam de verdade. Entende aqui porque eu disse calma, não se alegre muito rapidamente, porque eu quero dizer a você o contexto. Aquele menino, aquele jovem rapaz, estava perdendo a vida, se você olha simplesmente no aspecto humano, mas ele estava ganhando a vida de verdade. Pois bem, entrou no noviciado, a perseguição se tornou ainda mais acirrada, eles foram expulsos, o seminário foi fechado, e eles foram expulsos, saíram clandestinamente do México, foram para os Estados Unidos, dos Estados Unidos para a França, e da França para a Espanha. A mãe perdeu o filho. Imagine aqui, meus santos, a angústia, porque uma coisa é quando um filho sai de casa e diz assim: mãe, eu vou estudar fora, eu vou entrar no seminário de Cuiabá. Eu que um dia disse lá em Maceió. Minha mãe sentiu, mas ela sabia o quê? Que as onças não iam me comer no meio da rua. Que não existe onça andando no meio da rua, nem jacaré no meio da rua em Cuiabá. Mas mesmo assim, pela distância, ela sentiu. Mãe, eu vou estudar em Roma. Ela sentiu, mas ele vai estar bem. Agora imagine, mãe, eu vou ter que fugir do país para poder ser padre. E como você vai? Nós vamos clandestinamente. Mas podem ser mortos no caminho? Podemos. Então saíram clandestinamente, mas o desejo no coração daquele rapaz de fazer a vontade de Deus. Este era o desejo no coração dele. E ele via que a vontade de Deus era que ele fosse sacerdote. Então, saiu e, repito, clandestinamente, entrou nos Estados Unidos, passou pela França, chegou à Espanha, e lá, meus santos, retomou os seus estudos, mas ele tinha a saúde muito debilitada, ele tinha uma úlcera. Aqui nós podemos imaginar também todo o seu estado emocional. Imagine, seus familiares sofrendo, quando recebia notícias, que não é como agora que você liga e conversa, era quando você recebia uma carta, era: o seu tio foi assassinado. Quando recebia uma outra carta: o seu primo morreu, foi assassinado também. O seu pai morreu, e ele lá, sem poder ter contato nenhum com os seus familiares, e só oferecendo a nosso Senhor o sacrifício da sua vida, oferecendo o sacrifício porque por fidelidade a Deus ali ele estava, ele não podia desfrutar da companhia dos seus familiares, porque ele estava vivendo o mandamento de Deus: quem ama mais seu pai e sua mãe, seu irmão e sua irmã, mais do que a mim, não é digno de mim. E ele amou mais nosso Senhor, mas isso o fazia também de alguma maneira sofrer, e sua saúde debilitada, os seus formadores resolveram então ordená-lo antes do tempo e mandá-lo para o México, porque ele estava morrendo, assim, estava bem doente, e todo mundo via que ele ia morrer, que ele não ia aguentar. Então vamos, antes do tempo, ordená-lo. Ele foi ordenado e mandado para o México. Antes, ele resolveu passar pela França, por Lourdes, e diz que aquele encontro com Nossa Senhora revigorou-lhe as forças. Revigorou-lhe não apenas as forças físicas, mas também as forças espirituais. Ele não era mais um moribundo, um doente terminal voltando para o México, mas um apóstolo de Cristo. Então volta para o México. Quando ele entra no México, o presidente Calles recrudesce as leis contra os cristãos, dificulta ainda mais, proíbe todo culto público. Então ele tem que entrar no México vestido civil, já que nenhuma manifestação pública
era permitida. E começou o seu apostolado, meus santos. Imagine um padre recém-ordenado, começando o seu apostolado ali às escondidas, celebrando missa às escondidas, porque era proibido. Eu estou falando aqui, meus santos, de 1927. 1927, quando foi sua morte. Então, pensemos aqui em 2 anos antes, 1925. Agora, se eu fosse um pouquinho mais velho, eu tinha pedido benção a esse padre. Eu teria alcançado quando criança, já que hoje, dia 23 de novembro, faz 92 anos desde a sua morte. Quer dizer, algo recente. A gente fica achando que essas realidades são longínquas, que aconteceram antigamente ou que acontecem apenas em outros países bem distantes. Nós estamos vendo aqui no Chile algo semelhante acontecendo, pertinho de nós. Pois bem, ele entrou e celebrando a missa às escondidas e levando a comunhão às escondidas para as pessoas e dando os sacramentos. Só que o nome dele começou a ser conhecido e ele começou a ser seguido e investigado pela polícia. Calles, o presidente do México, ele era motivado por ideias comunistas e maçônicas, essas duas realidades que destruíram o México nesse período e perseguiram a igreja. Imagina, igrejas eram invadidas, queimadas, sacerdotes eram enforcados dentro da igreja. Sacerdotes enforcados dentro da igreja. O Santíssimo profanado, as imagens quebradas, confessionários quebrados e queimados. Por isso que quando eu vi as cenas no Chile há pouco, já me veio à mente aquilo que já aconteceu há não muito tempo atrás. Pois bem, então, como o nome dele começou a circular de uma maneira muito conhecida, os seus superiores o proibiram de fazer missão, que ele se escondesse. E ele escrevia para os seus superiores suplicando: as pessoas não podem morrer sem os sacramentos. As pessoas não podem morrer sem serem batizadas, sem se confessarem, sem receberem a unção dos enfermos. As pessoas precisam receber a graça de Deus. E de tanto insistir, recebeu a liberação, voltou ao seu ministério, sabendo, meus santos, que ele seria preso. Como Jesus, quando olhou com um olhar firme para Jerusalém e entrou decididamente, sabia que as suas atitudes lhe trariam a morte. Mas não convém que um profeta morra fora de Jerusalém. E ora, se isso aconteceu a Jesus, ele sabia que isso também lhe aconteceria a ele. Então ele foi preso. E o presidente Calles, ele mandou televisionar, filmar tudo. Quer dizer, filmar tudo, fotografar tudo, porque ele achava que seria uma vergonha para os cristãos, o padre chorando e pedindo: não me mate, não me mate, não me mate, os cristãos chorando. E aí as pessoas foram com toda a permissão. Por isso que se vocês entrarem no YouTube e colocarem, vocês vão ver até a foto do padre morto, a foto do padre morto, baleado, cravejado de balas, a foto dele, não é uma imagem. Vocês vão ver a foto dele antes e depois lá, morto. Porque ele gravou tudo, só que foi para a sua vergonha. Que o padre, de roupa civil, lembre-se, era proibido ele usar a batina. E ele, para evangelizar, ele tem que tentar passar despercebidamente. Então o padre entra para ser fuzilado. E um dos soldados se volta para ele e disse: padre, o senhor me perdoa, porque iria matá-lo.
E ele disse: eu não só perdoo você, como eu agradeço imensamente. Entende aqui, meus santos? O saber se agraciado por poder morrer por Cristo. Eu agradeço imensamente. Então ele foi para o paredão, para ser fuzilado, pediu para rezar antes. A gente vê as fotos do padre ajoelhado, rezando, pedindo com certeza a Deus a graça da perseverança, rezando, pedindo perdão àqueles que o matavam, e rezando pela igreja do México, sem dúvida. Depois ficou de pé, com um terço numa mão e o crucifixo numa outra, ele gritou: viva Cristo Rei. Foi apenas um ano depois, um menino, José Luis Sánchez del Rio, fazia o mesmo, gritando: viva Cristo Rei. Foi fuzilado, só que provavelmente alguns soldados não miraram no padre. Por quê? Porque com vários, ele mesmo assim não morreu. Deitado, agonizando, veio um outro e deu-lhe um tiro na cabeça, o tiro de misericórdia. Foi assim que morreu esse sacerdote que entregou a sua vida por Cristo. Meus irmãos, viva Cristo Rei. Mas dizer com a boca, meus santos, é muito fácil. Gritar simplesmente: viva Cristo Rei, não nos custa coisa alguma. Precisamos dizer: viva Cristo Rei com a nossa vida, com a luta contra os nossos pecados. Viva Cristo Rei, com o esforço para crescer na virtude. Viva Cristo Rei, na busca de uma maior generosidade a Deus. Viva Cristo Rei, na vida de oração, que não é fácil manter vida de oração, nos custa e nos é exigente. Viva Cristo Rei, perdoar as pessoas que nos machucam. Viva Cristo Rei, não devolver a afronta logo quando a recebemos. Viva Cristo Rei, quando fazemos o bem às pessoas, mesmo aquelas que não nos agradecem. Viva Cristo Rei, quando suportamos as dificuldades da vida, carregando a nossa cruz, seja ela qual for: doença, dificuldade financeira, dificuldade familiar, problemas afetivos. Viva Cristo Rei, em toda e qualquer dificuldade. Viva Cristo Rei. Se assim procedermos, meus santos, pode ser que não tenhamos a alegria de derramar o nosso sangue por Cristo, mas teremos a oportunidade de manifestar generosamente um amor semelhante a nosso Senhor. Que hoje, neste último dia da nossa novena, que precede a festa de Cristo Rei, que nós supliquemos a Nossa Senhora, que nós supliquemos a São José Luis Sánchez del Rio, que nós supliquemos a Santa Teresinha, que nós supliquemos ao bem-aventurado Marte, Padre Miguel Pro, a todos os santos, que nós também, com a nossa vida, tenhamos a graça e a força de dizer sempre: viva Cristo Rei. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.